Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Vou começar a aula corrigindo a atividade da aula anterior. Então, aqui diz o seguinte: determine a nomenclatura oficial e o PAC dos seguintes cicloalcanos. Então, o seguinte: em cadeias cíclicas, geralmente o número 1 não fica num cantinho que não tem radical. Quando tem um só radical, nós não enumeramos essa cadeia. É o caso nosso aqui, ó. Metil, ciclo, 3 carbonos, propano. Então, aqui já vamos enumerar, né? Vai ficar 1 dimetil, ciclo, butano. Certo? Próximo. Se eu tenho que colocar o número 1 no radical que começa com a menor letra. Por exemplo, aqui é metil, aqui é etil. Ó, 1, 2. Então, aqui fica o número 1. Se eu enumerar no sentido horário, ficará 1, 2, 3, 4. Próximo radical fica com o número 4. No entanto, nesse sentido, ele ficou com o número 2. Então, 1 etil, 2 metil, ciclo, butano. Este. Aí, no caso, tanto faz. Eu tenho, da mesma forma, 1 etil, 1 metil, ciclo, pentano. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ciclo, hexano. Olha, observa que aqui eu não coloquei o H do prefixo ex. Por quê? Porque eu fiz a junção dessa palavra com esse prefixo. Agora, se eu tivesse colocado o hífen, aí iria aparecer o H. Então, fiz questão de fazer assim, para mostrar para vocês que isso é possível, né, que pode acontecer em prova. Se tiver dúvidas, né, posta no ambiente.
Pessoal, então, próxima função orgânica, essa, né? Cicloalcenos ou ciclenos, mais falado, cicloalcenos. É uma função orgânica, né, de cadeia fechada, insaturada, né, homogênea, como as demais, né, porque todos os hidrocarbonetos têm que ser homogêneos, ou seja, só pode ter carbono e hidrogênio, e contém uma dupla ligação. E os números 1 e 2 sempre devem ficar ao lado da dupla. Então, a nomenclatura, você coloca os radicais, mais o prefixo ciclo, mais o prefixo relacionado à quantidade de carbono que tem a cadeia principal, mais a terminação eno. Né? Então, aqui, se eu colocasse o número 1 aqui, ficaria 1, 2, 3, 4. O outro número ao lado da dupla ficaria 4. Né? E não pode. Então, ao lado da dupla sempre tem que ficar o número 1 e 2. Agora, se eu tivesse colocado 1 aqui, 1, 2, 3, 4, meu radical ficaria com o número 4, que fica errado, né? Por quê? Eu tenho que fazer com que o radical também fique com o menor número possível. Então, 3, I-propil. Por que I-propil? Porque o carbono central está ligado na cadeia principal. Ciclo, porque a cadeia é fechada. But, porque a cadeia tem 4 carbonos. Eno, por ser a terminação de cicloalcenos. Tá? No caso aqui, ó, outro exemplo. Então, aqui, né, vai ficar o número 1, 2, 3, 4, 5. Eu devo colocar esses radicais em ordem alfabética. Então, aqui eu tenho um butil, né, e aqui um metil. Então, o butil vem primeiro. Vocês sabem que o butil ele tem 4 tipos. Esse aqui, observa que o carbono que está ligado na cadeia principal, ele é secundário. Daí o prefixo sec ou S de secundário. Então vai ficar 3S butil, 4 etil, ciclo penteno. Aí pode se perguntar, mas Donizete, não deveria colocar penteno 1, 2? Bom, se colocar nem fica errado, porém não é necessário, porque 100% dos casos vai acontecer de ser 1, 2, né? Então não há necessidade. Pessoal, cicloalcinos ou ciclinos é uma função orgânica de cadeia fechada contendo uma tripla ligação. Os números 1 e 2 sempre devem ficar ao lado da tripla ligação. Nomenclatura: coloca os radicais, mais o prefixo ciclo, mais o prefixo relacionado à quantidade de carbono que tem a cadeia, mais a terminação ino. Então, nos cicloalcinos ou ciclinos, eu não vou enganá-los. É uma função pouco usada, mas, como saber não ocupa lugar, né, rapidão, eu passo mais essa informação para vocês. Se porventura tiver numa avaliação, até mesmo na atividade minha, vocês saberão como fazer. As demais regras são as mesmas dos ciclenos, cicloalcenos ou ciclenos, que é a mesma coisa. Então aqui um exemplo. Se eu colocar esse número 1 aqui, fica 1, 2, 3, 4. O primeiro radical meu fica com o número 4. Nesse sentido, o primeiro radical meu ficou com o número 3, que é o correto. Então eu tenho um butil e um propil. Então, que tipo de butil é esse? Observa que esse carbono que está ligado na cadeia principal, ele é terciário. Daí o prefixo T de terciário, ou terquibutil, ou terciobutil. Só que geralmente aparece mais assim. No 4 eu tenho um N-propil ou um propil. Né? Quando é que é o propil? Quando os 3 carbonos estão enfileirados. Obviamente, eles poderiam estar virados para a esquerda ou virados para a direita, não iria alterar em nada. Se colocar o N-propil, está certo. Se colocar só propil, também está certo. Ciclo, por ser fechada, pente, por ser 5 carbonos, ino, por ser a terminação de cicloalcino. Então, comigo por hoje é só. Se Deus assim o permitir, próxima aula tem mais.
para terminar, uma mensagem. Se alguém gostar desta mensagem e quiser passá-la para frente, o título é O Deus do Impossível. Um jovem que trabalhava no exército era humilhado por ser cristão. Um dia, seu superior, querendo humilhá-lo na frente do pelotão, chamou o soldado e disse: Jovem, aqui, pegue esta chave, vá até aquele jipe e estacione ali na frente. O jovem disse: Eu não sei dirigir. Então disse o superior: Peça ajuda a seu Deus, mostre que ele existe. O soldado pegou a chave e começou a orar. Depois, ligou o veículo, manobrou e estacionou perfeitamente. Ao sair do jipe, o soldado viu todos de joelho, chorando e dizendo: Nós queremos teu Deus. O jovem soldado, espantado, perguntou o que estava acontecendo. O superior, chorando, abriu o capô do jipe e mostrou para o jovem que o carro estava sem motor. O jovem então disse: Estão vendo? Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus do impossível, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Jovens, tudo de bom, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado!